Olá, sou a professora Dejaneira, professora indígena do povo Trucá, e hoje eu vim expressar para vocês um pouco sobre sólidos geométricos, né, sobre volume. E o que é volume? Volume é a quantidade de espaço que o corpo ocupa em determinado espaço. E como é que a gente trabalha o volume? Nós calculamos volume através de algumas fórmulas e nós utilizamos o Sistema Internacional de Medida, que é o metro, que ele se resume em outros subtemas, que é litros, mililitros e assim sucessivamente. Nós vamos iniciar agora expressando o volume do cilindro dentro de um problema. Para nós começarmos a calcular o volume do cilindro, nós precisamos saber algumas características, certo? Eu tenho aqui um cilindro. O cilindro, ele tem um formato, né? Tem duas bases e ele é arredondado. Então, ele tem um formato de, por exemplo, um copo que você tem na sua casa, uma garrafa e vários utensílios que a gente pode fazer observação utilizando o cilindro. Então, para a gente calcular o cilindro, nós calculamos através do volume, certo? Utilizando as duas bases, onde as bases, que é uma circunferência, pode ser trabalhada através do diâmetro. O que é o diâmetro? É todo esse espaço aqui, pessoal, da circunferência, que eu ligo uma reta de um ponto, da circunferência a um outro ponto, onde eu tenho o diâmetro. Então, quando eu tenho o diâmetro que divido por 2, eu encontro o raio, que é justamente o que a figura está indicando. O raio, ele pega do meio da circunferência aqui da base do cilindro até um ponto lateral do cilindro. E o que é a altura? É a distância de uma base a outra. Então, no problema que temos aqui, que nós dizemos que um reservatório em formato cilíndrico possui raio 2 metros e altura 10 metros. Qual o volume desse reservatório? Então, nós temos alternativas A, B, C, D e E. E aí nós precisamos identificar qual é esse volume desse cilindro. Lembrando, o volume é tudo aquilo que está composto dentro de um recipiente, certo? Ele pode ser qualquer recipiente, mas agora nós estamos trabalhando o volume de cilindro. Para nós trabalharmos o volume de cilindro, nós precisamos identificar valores. Quem são esses valores? Eu tenho que saber quem é o valor de π. O valor de π, a gente trabalha com ele com 3,14, que é o cálculo da circunferência. O raio que nós já temos no problema, quem é o raio no problema é 2 metros. E temos também a altura, pessoal, que é 10 metros. A altura, em alguns casos, vocês vão encontrar com H, com A, certo? E aí vocês fazem essas observações, sempre observando as duas bases. Então, você quando pega um cilindro que observa, então você vai olhar a base que fica a parte embaixo, né? Embaixo, e a parte que fica na parte de cima, e aí você vai identificar esta altura do cilindro. Com esses valores, nós vamos fazer a substituição dentro da fórmula de volume, que é volume igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, substituindo na fórmula, nós temos que volume é igual, quem é π? π é 3,14. Quem é o raio? Raio é 2 ao quadrado, isso aqui é uma potência, lembrem-se. 2 ao quadrado vezes a altura é 10 metros. Então, dizemos que volume é igual a 3,14. Como 2 ao quadrado é uma potência, eu tenho que lembrar o que é potência. Aquele número que a gente multiplica ele 2 vezes por ele mesmo. Então, é 2 vezes 2, e eu digo que é 4 vezes 10. Então, volume é igual a 3,14 vezes 4 vezes 10. Então, volume é igual a 3,14 vezes 4 vezes 10 dá 40. Então, volume eu digo que é
3,14 vezes 40, pela multiplicação, eu tenho que é 125,6 metros cúbicos. Então, eu posso falar aqui que o volume desse reservatório aqui, que eu tenho raio medindo 2 e altura medindo 10, o que eu colocar dentro dele é chamado de volume. Eu tenho o volume desse reservatório aqui, 125,6 metros cúbicos. Então, essa aqui é a definição de volume de um cilindro. Gente, nós agora estamos com volume de um prisma de base quadrada, né? E aí a gente tem vários tipos de prismas, certo? Nós temos de base quadrada, de base triangular e assim sucessivamente. Como nós temos exemplos aqui, né, para vocês observarem. Então, como é que a gente trabalha o volume de um prisma? O volume de um prisma, ele é dado por área da base vezes a altura. E aí vocês têm que lembrar que a área da base, nós trabalhamos os dois comprimentos, certo? Comprimento e largura, ou, em outras palavras, nós trabalhamos as laterais, que nós temos que observar as laterais de todos os prismas para calcular essa área da base. Neste problema, que fala o volume de uma piscina em formato de prisma de base quadrada, é 3.125 metros cúbicos, sabendo que a altura é 5 metros cúbicos dessa piscina. Qual é a medida da aresta de sua base em metros? No problema, nós já sabemos que todo o volume desse sólido já é 3.125, mas quer saber o volume de uma aresta. Então, nós temos que fazer essas observações. Então, a gente vai calcular lado vezes lado, que é o comprimento vezes largura, que é a área da base. Quando vocês vão lá para a área de sondos geométricos, nós temos lá quando vamos calcular a área do paralelepípedo, certo? E aí, pessoal, como é que nós vamos fazer? A gente sabe que o volume é 3.125. O volume. A área da base nós não sabemos, mas nós sabemos que para calcular a área da base é aquela multiplicação que nós trabalhamos área, que é lado vezes lado. Então, lado vezes lado, a área da base é igual a lado vezes lado, vezes a altura que nós temos desse prisma, que é 5 metros. Então, a área da base, o volume 3.125 é igual. Nós fazemos uma multiplicação de lados. L vezes L, L ao quadrado, vezes 5. Nós temos aqui, nós podemos fazer uma inversão de posições. Primeiro membro, L ao quadrado vezes 5 igual a 3.125. Para facilitar, então temos que L ao quadrado é igual. Isso aqui é uma multiplicação, ele vai voltar para o segundo membro, dividindo. Então, eu digo que 3.125 divide por 5, por conta desta multiplicação. L ao quadrado é igual, fazemos essa divisão, 3.125 dividido por 5, que temos que é 625. E nós vamos trabalhar agora essa potência, L ao quadrado. Então, L é igual a raiz de 625. Se vocês observarem, essa potência aqui, 2, né, que é ao quadrado, ele vai passar para o segundo membro em forma de raiz. Lembrem-se que o radical, ele existe um índice que é o número 2 oculto. Então, aqui é uma raiz quadrada de número 2. Então, eu digo que L é igual a raiz de 625. Então, L é igual. E aí, eu vou
lembrar e tirar a raiz de 625 e pensar quem é o número que multiplicado por ele mesmo, eu vou chegar em 625. Pela multiplicação, a raiz quadrada de 625 é 25, então, metro cúbico. Então, eu digo que um lado, que é uma lateral, ela mede 25 metros cúbicos. Então, esta piscina de formato de prisma de base quadrada, um lado, ele tem 25, né, de lado. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado, né? Se cuidem, fiquem bem e até a nossa próxima aula.